Se tudo está difícil, precipício intransponível, barreiras impossíveis. Olhe para o alto, ouça o vento sussurrar, se deixe levar. Acima das nuvens encontrará travessia, refúgio, um lugar, o que nunca ninguém viu, sequer imaginou. O que Deus já preparou. Acredite, solte as amarras, Deus lhe dará asas para ir além, alcançar o mais alto que sonhou. Ocupe o seu lugar, sem medo vai, sem medo vai. E o impossível não terá lugar. O que nunca ninguém viu, sequer imaginou, é o que Deus já preparou. Acredite, solte as amarras, Deus lhe dará asas para
Prezados irmãos, irmãs, eu apresento a minha saudação em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, mais uma vez estar aqui para levar esse trabalho que o Santo Irmão Aldo nos deixou e a Santa Avó Rosa nos ensinou. Por isso, desejo boas-vindas a todos que puderam deixar os seus lares e vieram a esse tabernáculo santo para mais um motivo de um aprendizado, ou seja, um fortalecimento para a nossa fé. Agradecer também aos nossos irmãos internautas que sempre acompanham essa programação para esse canal, que continue conosco do começo ao fim da nossa reunião. Por isso, irmãos, neste momento nós vamos dar início à nossa reunião com os nossos pensamentos voltados diretamente ao reino dos céus. A partir deste momento que nós estamos aqui, devemos esquecer todos os problemas que nos entristeceram nesses últimos dias, das semanas, ou que esteja lá fora. Aqui é o momento oportuno para cada um de nós levarmos aos pensamentos aos céus, pedir aquilo que nós sempre almejamos a Deus e pedimos. Em oração é o momento oportuno para cada um de nós. Por isso eu convido a todos aqueles que se puderem ficar em pé para nós fazermos uma oração para dar início. Todos em sentido de oração, cabeças curvadas, olhos fechados, assim oramos. Ó bondoso Deus e glorioso Pai Celestial, mais uma vez, ó Pai, se faz diante de Ti, a Sua presença, seus filhos que estão aqui para agradecer por tudo que tem feito por nós, nesses dias, protegendo, livrando dos maus, dando esses ensinamentos perfeitos que o Senhor nos enviou através do Seu Filho Jesus, e hoje, através do outro Consolador prometido por Ele, enviado a esta igreja. Aqui estamos nós, ó Pai, diante de Ti. Sabemos que milhares de anjos, aos santos, apóstolos, se faz presente, até mesmo a Senhora Santa Avó, Santo Irmão Aldo, em nossa reunião. Peço que abençoa e dê sabedoria a muitos que ainda às vezes não tiveram entendimento, entender sobre a verdadeira doutrina e a disciplina, que a senhora possa abrir a mente deles e mostrar qual é o verdadeiro caminho. Também ao Santa Avó, neste momento, peço as bênçãos da Senhora a todos que nos acompanhem através da programação online, que estão lá firme e confiante, até mesmo em sentido de oração, pedindo que a Senhora nos abençoe grandemente pela oportunidade de mais uma vez estar diante de uma programação ou até mesmo diante das reuniões que estão presencial. Por isso, Santa Avó, abençoe a cada um deles. Abençoe o trabalho do nosso coral, que logo mais irá apresentar hinos que ensaiaram para agradecer também em forma de cântico tudo que tem feito por nós. Por isso, também peço que abençoe os trabalhos dos nossos irmãos diácono, diaconisa, para que as nossas reuniões possam ser feitas na mais perfeita paz, assim como nós aprendemos com o Senhor Santo Irmão Aldo. Diante disso, eu entrego à Santa Avó esta reunião em suas santas mãos, hoje e sempre. Amém. De novo do nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem o mal, e que marcha confiante, pois entende antigo poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa saúde, a nossa aliança governa, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso centenário do Santo Irmão Aldo. Diz assim, centenário do Santo Irmão Aldo, o símbolo do amor. O hino, o símbolo do amor, nos leva a compreender que a verdadeira homenagem que podemos prestar àquele que tanto amamos
não está apenas em recordar a sua história, mas em permitir que sua luz continue a iluminar a nossa própria caminhada. Mais do que recordar o nosso profeta, desejamos aprender com ele, que viveu entre nós com justiça, confiança e humildade, recebendo de Deus a graça de ser santo e ainda em vida. Aprender a permanecer firme quando as lutas surgem, a confiar plenamente na vontade de Deus, a amar a obra restaurada, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e tudo aquilo que vem dos céus, com a mesma intensidade com que ele amou. Se sua vida se tornou um símbolo do amor, foi porque soube transformar cada gesto, cada conselho, cada sacrifício em uma expressão viva deste amor divino. Hoje, unido como a verdadeira família apostólica, elevamos as nossas vozes em louvor, adoração e oração, rogando a Deus que nos ajude a sermos espelho que reflitam a sua imagem, fazendo deste centenário de sua existência muito mais do que uma celebração. Que este seja um exemplo de renovação de nossos votos de fidelidade ao legado do Santo Irmão Alto, que inspira por seu exemplo, sejamos cada vez mais perseverantes, fortes e fiéis, para que também possamos refletir em nossa caminhada um pouco desse amor que fez de sua vida um testemunho inesquecível para toda a Igreja Apostólica. E enquanto seguimos rumo ao lar eterno que Deus preparou para os seus, continuemos a ecoar com devoção e ternura as palavras deste hino. Nós queremos sempre te amar, Santo Primaz. Símbolo do amor é o hino que vamos ouvir na sequência pelo coral. Não
Muito bem, irmãos. Dá melhor com a mensagem dessa cantada para nós começarmos a nossa reunião para servir com santidade. Faz parte da nossa mensagem que diz o valor à Igreja Apostólica. Irmãos, para servir com santidade, nós precisamos valorizar. Nós vamos ler na sequência a mensagem, depois vamos refletir mais um pouco. E era ontem, hoje vamos refletir mais um pouco sobre a mensagem que diz o valor à Igreja Apostólica. Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, receberam de Deus, o Pai, a sublime missão de santificar um povo fiel e conduzi-lo à herança eterna do Reino da Luz. Esta obra não é humana, mas celestial, e cada um de nós foi chamado para ser parte viva deste plano divino. Por isso, é imprescindível que valorizemos a Igreja Apostólica em todas as suas dimensões. Na presença constante e reverente em nossas reuniões, no cuidado com a manutenção e organização dos nossos templos e no cumprimento fiel do ministério que nos foram confiado. Em Hebreus, assim está escrito: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, ou seja, avisos, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Cada reunião é uma oportunidade única de receber mensagens que edificam, fortalecer a fé e viver em comunhão fraterna, que nos aproxima da santidade. A ausência injustificada não apenas enfraquece o próprio fiel, mas também entristece os céus, pois a união é a força do povo de Deus. Do mesmo modo, os nossos templos são casas consagradas ao nosso Deus, lugares onde o céu se manifesta entre nós. Assim como Neemias convocou o povo para construir os muros de Jerusalém, também nós somos chamados a cuidar da manutenção e organizações dos nossos templos, demonstrando zelo, gratidão pela obra que nos acolhe. Cada gesto de cuidado é uma oferta de amor a Deus, aos seus santos e à Igreja. Pastores, diáconos, diaconisas, regentes, músicos, coristas, enfim, todos os que servem nos diversos ministérios têm uma responsabilidade sagrada. O apóstolo São Paulo nos lembra: tudo quanto fizestes, fazei de coração, como o Senhor e não aos homens. Aliás, ele disse, que fizesse como ao Senhor, fizessem a Deus e não aos homens, que diz a terra, irmãos? Cumprir o ministério com dedicação é testemunho de fé e obediência. E cada serviço realizado com amor fortalece a Igreja e alegra os céus. Não podemos permitir que a negligência, a falta de compromisso ou a indiferença enfraqueçam esta obra divina. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram que a união é a chave da vitória espiritual. Quando cada fiel se dedica com sinceridade, coragem e disciplina, a Igreja se torna um reflexo de harmonia celestial. Portanto, irmãos, valorizemos com toda a reverência a Igreja Apostólica. Participemos com alegria das reuniões, cuidemos com zelo dos nossos templos e cumpramos com fidelidade o nosso ministério. Que cada coração apostólico seja repleto de amor e compromisso, lembrando que esta obra nasceu dos céus e nos conduzirá de volta à eternidade, se permanecermos fiéis, como nos ensina o apóstolo São Paulo, dizendo: sede firmes e inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Este é um chamado que ecoa dos céus.
união, compromisso e dedicação que cada fiel guarda em seu coração. Os princípios aprendidos nesta obra de fé e caridade, e se esforcem diariamente para viver segundo a vontade de Deus, para que junto possamos herdar a glória eterna e o reino da luz. Então, irmãos, é um convite que a igreja faz, que todos cumpram com o seu objetivo, com aquilo que prometeu. E nós temos o grande apóstolo São Paulo que nos afirma, né, irmãos, que tudo o que nós fizermos para Deus não é em vão, né? O que nós fazemos para Deus, nós temos um retorno, mesmo que alguns não percebam, mas nós temos esse retorno de Deus, na proteção da nossa caminhada, no nosso trabalho. Irmãos, nós, neste mundo, nós vivemos intensamente em perigo. Nós não vemos, porque nós temos a proteção dos santos e dos anjos que nos acompanhem, ordenado pela Santa Avó e o Santo Irmão Alto, mesmo que às vezes algum não entenda. A gente percebe que fora é diferente. Quantas pessoas vivem perturbado, sem saber aonde ir, sem saber aonde tem um caminho, às vezes não conhece a verdadeira palavra de Jesus, os seus ensinamentos, às vezes não dá oportunidade para Deus trabalhar, né, irmãos, nos seus pensamentos e mostrar que aquilo que ele vive não é um viver, é um sofrimento guiado pelo outro lado. Mas às vezes tem muita facilidade no mundo que eles acham melhor servir do que dar oportunidade para Deus trabalhar e Ele ter uma vida digna. E todos nós que conhecemos e que nós já temos esse entendimento que o verdadeiro caminho do céu é seguir os seus verdadeiros ensinos do seu Filho deixado aqui na terra, nós temos essa sabedoria. E nós sabemos, irmãos, que nós vivemos na paz, mesmo que nós temos alguma tribulação em nosso meio, em nossos lares, mas nós vencemos, porque temos a humildade, o entendimento de pedir a Deus que dê sabedoria para que nós possamos vencer aquelas lutas que vêm no dia a dia, que é inevitável enquanto nós vivermos neste mundo. Mas nós precisamos se preparar ainda mais para o que deve vir, né, irmãos? Que está aqui, que disse, né, no boletim está aqui, que as coisas estão acontecendo. Nós, apostólicos, verdadeiros apostólicos, filhos de Deus, nós nos surpreendemos com que nada que está acontecendo neste mundo. Por quê? Porque nós já sabemos o que está escrito. Deus, através do seu Filho Jesus, já mostrou lá na frente o que ia acontecer neste mundo. E muitos se encaram de uma forma que é natural o que está acontecendo. Isso é porque está acontecendo, tem que acontecer. Mas nós já sabemos o que está acontecendo. Por isso não tem tempo de nós ficarmos distorcendo um assunto que nós aprendemos aqui nessa igreja sobre a doutrina e a disciplina. Temos que pôr em prática, irmãos, que tudo aquilo que nós aprendemos ponhamos em prática, principalmente na parte de santificação, que muitos falam, eu cuido muito bem dessa parte da santificação. Mas, irmãos, às vezes nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo é correto. O que não pode nós deixarmos que entra na nossa mente, que aquilo seja um hábito de verdade, um hábito verdadeiro, aquilo que nós estamos fazendo. Porque quanto nós prendemos isso na nossa mente, nós não vamos dar chance para Deus trabalhar em nossa mente. E é preciso que o povo apostólico tenha esse conhecimento sobre a santificação. No Evangelho do Reino dos Céus, os nossos irmãos que têm, é muito importante acompanhar, ler o Evangelho do Reino dos Céus, para que possam ter entendimento. Lá está escrito e fala sobre a santificação, que diz assim, que a santificação é um processo de purificação da alma do homem, nascido do Espírito Divino, e seu preparo moral para o Espírito, até que se torne nova e inteira, semelhante à imagem de Deus, conforme foram criados. E, pois, aperfeiçoamento do Espírito, que se dá desde o momento em que converte e está a verdadeira fé a Jesus e o Consolador e a Santa Avó Rosa, o profeta Santo Irmão Alto. Por isso, irmãos, temos que ter entendimento. Eu
eu sou santificado, eu sou abençoado pela Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Parabéns, porque está seguindo esse verdadeiro processo. Está no verdadeiro caminho, está seguindo o verdadeiro caminho, a verdadeira doutrina, a verdadeira disciplina que Jesus deixou. Se está sendo abençoado, parabéns. E aqueles que não recebem aquilo quando pede, irmãos, é preciso olhar um pouco para trás e olhar, porque a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo não esquecem dessas pessoas. De jeito nenhum. Apenas eles fazem aquelas pessoas passar por tal procedimento para que as pessoas abram o seu espírito e deixem um processo de santificação, que Deus possa entrar na sua vida e dominar o seu coração, que ele seja desligado do mundo pecador aqui fora. Por isso é preciso nós ter a sabedoria. Eu não recebi porque a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo não estão olhando por mim, não está abençoando. Não. Se nós passamos, não reclamamos daquilo. Vamos olhar um pouco para trás. Será que nós estamos merecendo aquilo que nós estamos pedindo? Se tudo vem com facilidade, irmãos, nós vamos continuar persistindo no erro. Nós vamos continuar fazendo aquilo que não deve. Por quê? Nós estamos recebendo. E é normal para nós. E nós nunca vamos obedecer aquilo que Deus nos ensina. Por isso, nós passamos por esse processo. É preciso que se vigie, porque o mundo aí fora está dando muita oportunidade. Não disse que tem o caminho largo e o caminho estreito? Muitos hoje acham difícil seguir o caminho que Deus nos ensina. Fala, eu amo Jesus, eu amo a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, mas não quer seguir os seus ensinamentos. Por quê? Seu coração não conseguiu desligar do mundo aí fora. E ele acha que ele está vindo na igreja sempre, cumprindo com o seu papel dentro da igreja, ele está cumprindo, garantindo a sua salvação digna nos céus. Não, irmãos, preciso ter sabedoria e dar valor ao trabalho dessa igreja, dar valor aos seus ensinamentos, porque é os ensinamentos não criados pela cabeça de um ser humano aqui na terra. É vinda de Jesus. Ele passou por nós aqui na terra. Ele viu o quanto a humanidade estava carente de Deus. Ele viu o quanto a humanidade precisava de Deus. E ele viu que não dava tempo de fazer tudo aquilo que ele precisava fazer na terra. E que ele precisaria enviar o próximo, o outro Consolador, para que continuasse a sua obra aqui na terra. Mas tudo foi planejado por Deus, né, irmãos? E assim aconteceu. E ele deixou esta obra dele aqui na terra predestinada a esta igreja. E nós estamos e somos representantes da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Eles estão cuidando da nossa parte espiritual e nós vamos cuidando da parte terrena aqui na terra, seguindo seus ensinamentos, seus conselhos. Quantos de nós não conhecemos o Santo Irmão Aldo? E vimos, cumprimentamos a ele, viu aquela serenidade dele, a serenidade dele, o olhar dele, aquele olhar que a gente nos fortalecia naquilo, sempre com um sorriso no rosto. Às vezes, pessoas que às vezes tinham algum problema, que queria conversar com ele, irmãos, era tão interessante, que às vezes a gente estava na fila, ele estava cumprimentando, abaixava a cabeça, olhava, às vezes ele olhava firmemente numa pessoa, cumprimentava a gente, ele olhava firmemente numa pessoa. E a gente olhava e falava assim, aquela pessoa quer conversar com o Santo Irmão Aldo, e ela mesma. E ele já sabia o que aquela pessoa queria falar com ele. Ele esperava até a pessoa chegar até ele. Às vezes, quando começava, ele já falava. Então, irmão, veja que ele era um profeta de Deus. E agora, em espírito, muito mais ainda, nos protegendo e nos abençoando. Eu sempre falo, quem recebeu milagres dessa igreja, pode dizer assim, esse é um santo verdadeiro. E eu estou aqui, fazendo esse trabalho porque eu confio na Santa Avó e no Santo Irmão Aldo. Eu recebi um grande milagre na minha vida. Estou aqui hoje, graças à Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo. Não era para estar. Mas eu prometi, falei, agora Santa Avó, eu vou trabalhar para a senhora e o Santo Irmão Aldo. Eu sei que a senhora é santa e o Santo Irmão Aldo também é santo. E na minha família, teve casos que nós recebemos. Então, irmãos, foi testemunho dado, já foi dado no ar, no rádio, e quem recebeu sabe o quanto é importante a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo na vida de cada um de nós.
Irmãos, mas eu digo com certeza, é preciso ter sabedoria, é preciso ter fé, para que possam receber verdadeiramente a proteção divina dos céus. Não bastamos, como eu disse agora há pouco, falar eu confio, eu acredito em Jesus, eu acredito na Santa Avó, mas não fazer aquilo que eles nos ensinam. É importante, é imprescindível que nós não acreditamos nesses santos. Infelizmente, ainda tem uns que ainda duvidam, né, desses santos enviados por Jesus. Mas a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo é misericordioso, vai trabalhando na mente de cada uma dessas pessoas que às vezes fizeram parte do nosso meio, às vezes não está mais, às vezes saíram blasfemando contra a igreja, mas não entenderam o verdadeiro ensinamento de Jesus. Mas o objetivo dessa igreja apostólica não é apontar, não acusar ninguém, é trazer todos para que todos tenham uma salvação digna. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que ajudar, não acusar e nem apontar o erro de ninguém. Isso fica a cargo de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Nosso objetivo aqui é trabalhar para Deus, é trazer almas para o nosso meio e mostrar que aqui é a verdadeira felicidade, que aqui é os verdadeiros ensinos de Jesus está nessa igreja. Não desmerecendo nenhuma em outras, mas nós temos esse entendimento e nós sabemos o quanto é importante. Eu tenho aqui a segunda mensagem também que diz sobre o valor e o significado do batismo. Outra parte muito importante, irmãos, para aqueles que não se batizaram e principalmente para os que já se batizaram. É muito importante. O batismo é um processo, né, de quando nós deixamos do mundo e passamos a viver somente para Deus. E enquanto nós não fazemos esta passagem, né, nós não aceitamos o batismo, é porque nós estamos em dúvida sobre os ensinamentos de Deus. Assim, mas como nós estamos em dúvida, irmãos? Se nós não decidimos essa passagem de fazer o batismo para viver somente para Deus, porque está em dúvida em alguma coisa. E coisas de Deus não pode ter meio termos. Ou a pessoa acredita, confia, tenha fé naquilo que ele ouve sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Santa Voz do Santo Irmão Aldo, ou ele não batiza. Então, irmãos, é muito importante. A mensagem diz assim: o valor e o significado do batismo. O batismo é um dos momentos mais sagrados e transformadores da vida de um filho de Deus. Ele é um marco de renovação, de entrega e de compromisso com Deus. Quando alguém decide de coração sincero abandonar o pecado e seguir fielmente ao caminho apostólico, recebe o batismo do Espírito Santo, o nascimento do Espírito. Nesse instante, a pessoa passa a viver para Deus, protegida pelos seus anjos e acolhida como filho amado, experimentando já na terra as bem-aventuranças do reino dos céus. Mas esta fé precisa ser confirmada diante da igreja e dos céus, e por isso que Jesus nos deixou um exemplo do batismo nas águas. Ele mesmo, sem ter pecado algum, foi batizado por São João Batista, no Rio Jordão. E ali o Espírito Santo desceu em forma de pomba, enquanto a voz do Pai declarava: "Este é meu Filho amado, a quem me comprazo." Assim, cada batizando, ao entrar nas águas ungidas, faz um voto solene de fidelidade e obediência. Deus aceita esse voto, perdoa e esquece todo o passado, sepultando os pecados nas águas, concedendo uma nova vida, purificando-nos o espírito da alma e do corpo. Jesus ensinou que é necessário nascer da água e do Espírito. Por isso, o batismo é um duplo nascimento. Primeiro pela fé, quando o Espírito Santo lhe dá vida espiritual. Depois, pela água, quando o batizando confirma a sua entrega diante de Deus e dos seus santos e da igreja. Nesse ato, Deus desperta e fortalece os dons naturais de cada um,
para que sejam úteis na obra apostólica, sejam cantando, pregando, zelando ou servindo com dedicação. O batismo é, portanto, um chamado à vida nova. O fiel batizado torna-se testemunho vivo da fé, transmitindo esperanças e bons exemplos em seu dia a dia. Sua vida passa a ser uma mensagem que ajuda a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a conduzir outras almas ao reino dos céus. E, permanecendo fiel até o fim, terá certeza de ter recebido na glória eterna junto aos santos e anjos. A idade mínima para o batismo é de 12 anos, quando o jovem já possui entendimento suficiente para assumir esse compromisso. E o início de uma é o início de uma jornada abençoada, cheia de propósito e de vitória espiritual. Quem se entrega a esse sacramento descobre que o batismo não é apenas um ato religioso, mas também verdadeira transformação que abre caminho para uma vida plena em Deus e para a eternidade dos céus. Em outras palavras, o batismo é um momento em que o passado fica para trás e começa uma nova vida, fortalecida pelo Espírito Santo, guiado pela fé e marcado pela promessa da vitória eterna. Preencham suas fichas de batismo e sejam batizados para a sua purificação e para o cumprimento da vontade e da justiça de Deus em suas vidas. O próximo batismo será no sábado, dia 29 de agosto de 2026. Porém, é importante que os irmãos cheguem no dia 27 para o seu aprimoramento espiritual. Irmãos, é muito importante que cada um faça a sua parte. Eu creio que os irmãos aqui, a maioria, ou se tem alguns, a maioria acho que já está todo mundo batizado, né? Mas aqueles que ainda não batizaram, é muito importante que façam o seu batismo. Porque, irmãos, como eu disse ontem, quando nós se batizamos, nós passamos a dar mais facilidade para Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a trabalhar na nossa vida. As lutas que eles vão enfrentar é muito mais pequena com as lutas que eles enfrentam hoje para proteger essas pessoas que não tomaram a decisão. Por isso é muito importante que se batize. Quando nós batizamos, nós temos a proteção do reino dos céus. Que Deus olha sempre que está ali uma luz brilhando e mostra ali, é meu filho que está ali. Ele tem sempre aquela proteção e mal algum pode chegar a essas pessoas. E, às vezes mesmo que nós, como eu disse, vivemos nesse mundo de pecado, nós pecamos às vezes por inocência, às vezes não sabemos que aquilo que nós fizemos era pecado. Deus perdoa aqueles pecados, porque Ele sabe que não foi por maldade, foi por querer. Ele sabe que ali, aquele filho está seguindo aquilo que Ele nos ensinou. Outra, irmãos, quando fala que nós batiza, os pecados ficam ali na água. E, inclusive, é perdoado o pecado original. Às vezes, muitos falaram sobre o pecado original, porque se eu pecar agora, Deus vai me perdoar. Então, se é pecado original, Deus vai me perdoar. Às vezes, muitos não explicaram. Quando se trata do pecado original, fala-se nas Escrituras sobre Adão e Eva, né, irmão? Quando pecaram, deixaram de viver uma vida com Deus e inclinaram para o pecado. Então, nesse intervalo de tempo, eles deixaram de viver somente para Deus, né, quando pecaram. Então, viveram o inclinamento do pecado. Então, por isso, quando fala o pecado original, fala nessa forma. E, às vezes, muito não entende, fala, então, eu batizei, eu posso pecar, que Deus vai me perdoar sobre isso aí. Irmãos, quando também fala que Deus perdoa, como assim, tipo, um pecado que não é tão insignificante, um pecado insignificante. O que não é insignificante? Que não compromete a sua salvação com Deus. É aquilo que, às vezes, é tão minúsculo que Deus olha e olha que aquilo não fere a sua vida espiritual com Deus.
Por isso que às vezes fala em certas leituras insignificante. Às vezes muitos não entendem e falam, então Deus perdoa. Lá no Evangelho do Reino do Céu tem uma parte que diz, então, quando a pessoa batiza, as pessoas voltam a pecar, Deus perdoa os pecados. Lá na página do Evangelho do Reino dos Céus tem, Deus perdoa os pecados. Mas não assim, um pecado que é feito intencionalmente. Que aquilo que ele sabe que vai atrapalhar a sua vida com Deus, vai prejudicar o seu espírito, ele vai lá e faça. Porque ele fala, mas se Deus diz que se eu pecar ele vai perdoar, eu vou fazer. Não, é um pecado consciente que não tem perdão diante de Deus. O perdão é aquele que inocentemente, aquele fiel apostólico, aquela pessoa que é fiel, ele está ali firme, ele faz inocentemente e não sabe. E esse sim é um pecado que Deus perdoa. Mas, irmãos, é preciso ter sabedoria e discernimento para entender os ensinamentos de Deus. Por isso que, em muitos casos, as pessoas às vezes falam, os pastores da igreja, eles não usam a Bíblia. Não é que não usa a Bíblia, a igreja nunca proibiu, mas a igreja traduz aquilo que é realmente o que tem que ser ensinado a muitos e muitos que acreditam no trabalho de Jesus, para não haver esses tipos de dúvida na cabeça de muitos. Então, irmãos, segue esses ensinamentos de Jesus, da Santa Avó Rosa, e nunca esqueça desses ensinamentos do apóstolo São Paulo. O que fizermos para Deus, tudo terá validade. E tudo é um preparo para a nossa vida espiritual diante de Deus, para a vida eterna. Não se esqueça, tudo que nós fazemos de exagero em cima dessa terra, para provar para o mundo que aquilo que nós fazemos e mostrar diante da sociedade que nós podemos, diante de Deus é coisa minúscula. Nunca se engrandeça, ser mais do que ninguém, que nenhum de nós somos mais do que ninguém. Jesus, quando passou nesse mundo, muitos sabiam que ele era o maior em cima dessa terra. Ele sabia que ele era enviado de Deus. O que fizeram? Diminuíram ele naquela cruz, pregando. Achou que ele ali seria o final dos seus ensinamentos. Mas Deus provou para o mundo que ali não acabaria. Apenas começaria o processo de ensinamentos da vida eterna na terra. Então, o que aconteceu? Por isso que eu falo, não seja diante de Deus uma pessoa pequena, mas seja diante de Deus uma pessoa grande, uma pessoa humilde, que possa reconhecer aquilo que Deus quer na sua vida. Fortaleça. Tudo aqui é passageiro. Não vamos levar nada deste mundo. O que nós vamos levar é aquilo que nós fizemos de bem para o outro, aquilo que nós fizemos de bem para as pessoas, aquilo que nós conseguimos perdoar em nossos corações e mostrar para Deus que aquilo não afetou a nossa vivência com Ele. Às vezes tem algo que às vezes a gente não acha que vai ser possível perdoar. Mas depois, irmão, pensamos em Jesus. Eu não vou conseguir perdoar isso, mas pensa em Jesus. Naquela cruz. Se ele fosse uma pessoa que não perdoasse, quantos não seria condenado ali? Mas o que ele disse, em vez de condenar, ele disse, perdoa, ó Pai, eles não sabem o que está fazendo. Então, quem somos nós para nós condenarmos as pessoas, não perdoar? E se nós não perdoamos, nós não conseguimos viver bem diante de Deus. Isso é um assunto que nós nem precisamos, irmãos, entender de ser um apostólico, mas as pessoas que vivem neste pensamento, ele vive perturbado, ele não consegue viver em paz, às vezes nem dorme direito, às vezes tudo o que ele vai fazer não dá certo, às vezes o que ele pede não recebe. Por quê, irmãos? Porque está com o coração preso, com o coração ali amarrado. Mas, como se diz aqui na mensagem, valorize o trabalho desta igreja, porque ela está aqui para ensinar e mostrar o verdadeiro caminho e dar a cada irmão, a cada fiel, a cada apostólico, uma vida digna, merecedora, para que vive feliz até que um dia o Pai possa levar à eternidade. Guarde essas mensagens em vossos corações. Continue frequentando as reuniões. Não falte às reuniões por um motivo
fútil, banal, motivo que às vezes não tem necessidade daquilo. Só falta as reuniões quando não tem jeito mesmo de vir às reuniões. Porque eu sempre disse, é uma escola. É aqui que nós vamos ter aqueles ensinamentos perfeitos. É aqui que nós temos que ter a paciência de aprender aquilo que Jesus nos deu. Irmãos, se nós não podemos ficar dentro de um salão, nós sabemos que é o reino dos céus, durante 1h30, ou seja, 2 horas, será que nós vamos ter paciência de ficar diante de Deus o tempo todo? Então aqui é um ensinamento, é uma escola. Então não falte, sempre que puder e tiver a oportunidade, que venha. Os que faltam, a falta necessária são justificados diante de Deus, mas aqueles que faltam por capricho, pode ter certeza que Deus não se alegra com aquele tipo de atitude. Amém. Para nós encerrarmos a nossa reunião, vamos ouvir o hino pelo coral. É o CS 119, que tem o título Mocidade Apostólica. Amen.
Muito bem, irmãos. Nada melhor que nós encerrar nossa reunião com esse hino, com esse convite, né? À grande mocidade apostólica. Isso é uma alegria. Aqueles que a gente já vê, que fazem com muito amor e carinho, a gente fica muito feliz e sabe que acolheram os ensinamentos do Santo Irmão Aldo e estão no verdadeiro caminho. Amém. Eu agradeço de coração, irmãos, a presença de cada um. Peço até desculpa, porque não teve como trabalhar bem com a garganta, mas a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo sabe o que faz. Eu agradeço a presença dos nossos irmãos membros, diáconos, diaconisa, e principalmente dos nossos irmãos do coral, que está sempre preparando essa programação, dedicando com muito amor, com muito carinho, servindo o seu ministério, aquilo que que prometeu para Deus, para a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, está cumprindo. Parabéns, que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo retribuam bênção a cada um de vocês. Os nossos irmãos diáconos, diaconisa, que estão sempre trabalhando para que o nosso trabalho seja feito na mais perfeita paz. Que a Santa Avó derrame bênção a cada um de vocês. E aos nossos irmãos ou amigos internautas que acompanham sempre a programação por esse canal, que continuem acompanhando e ouvindo essa programação, que só tem Deus abençoar a cada um. Irmãos, eu convido aqueles que, se puderem, colocarem em pé, para nós fazermos uma oração para finalizar a nossa reunião. Também não deixo de agradecer as ofertas de ontem, de hoje, que a Santa Avó abençoe grandemente cada um de vocês. Vai servir muito para a obra dessa igreja aqui na terra. Oramos. Deus, o Pai Celestial, sabemos, ó Pai, que tudo o que o Senhor faz aqui nessa terra é perfeito. E por isso nós estamos aqui muito felizes, fiel e confiante no que o Senhor tem feito e enviado. Esta igreja apostólica, essa igreja que é a verdadeira arca da salvação. E por isso o Senhor enviou o seu Filho Jesus, mostrando que essa igreja era uma verdadeira arca da salvação. Por isso damos graças a tudo que tem feito por nós. E Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos e deixado belíssimo exemplo através do outro Consolador prometido por ti, que é a Santa Avó Rosa, e o nosso último profeta, o Santo Irmão Aldo. E através dele, esta igreja está sendo guiada rumo à vitória final. Por isso, quantas gratidão nós temos à Senhora Santo Irmão Aldo. Sabemos o quanto a Senhora nos protege, nos livra do mal, está sempre nos acompanhando, enviando anjos para que possam proteger a cada fiel, a cada irmãos que fazem parte dessa família apostólica. Assim como o Santo Irmão Aldo nos mostrou e nos ensinou que os anjos, quando nós fazemos aquilo que a vontade de Deus, eles estão sempre presentes em nossas vidas. Por isso, ó Santa Avó, temos essa certeza que cada um de nossos irmãos que estão aqui tem essa presença verdadeira do reino dos céus em sua vida. Santa Avó, neste momento, também peço que abençoa os nossos irmãos que fazem o seu pedido em oração neste momento, pedindo à Senhora que resolva alguns problemas que às vezes tem na vida das famílias, às vezes doentes, às vezes uns internados no leito de um hospital passando por dores, por dificuldades, ou até filhos ou filhas, ou mãe ou irmãs que não fazem parte desta igreja, às vezes passando por perturbação, mas que a Senhora possa analisar a cada caso, Santa Avó, dando a bênção conforme o merecimento de cada um. E também, Santa Avó, peço neste momento, através dessa caixa de pedido de oração, onde nomes foram depositados aqui, que a Senhora analise a cada caso, ó Santa Avó, e possa estar abençoando a cada um dos nossos irmãos que colocaram aqui com fé esses nomes no pedido de oração. Às vezes tem pessoas que não fazem parte desta igreja, mas mandaram colocar o seu nome na caixa de pedido de oração, que a Senhora possa abençoar a cada um deles e analisar a cada caso. Neste momento, a Santa Avó, eu agradeço pela oportunidade nos dada aqui, mais uma vez, de estar unido com essa família apostólica nessa congregação de Duartina. Por isso, eu agradeço de coração a Senhora e o Santo Irmão Aldo pela oportunidade. E ao mesmo instante, peço que a Senhora abençoe os nossos jovens, as nossas criancinhas, para que eles nunca desviem deste santo caminho, estejam sempre na verdadeira paz, nesse verdadeiro caminho de luz, dando entendimento às mães, aos pais, e que possam ter a paciência para que possam conduzir no verdadeiro caminho de luz. Neste momento,
eu despeço dos seus filhos que vão dirigir para os seus lares. Muitos deles vão pegar estrada, assim como eu vou pegar estrada logo mais. Que a Senhora possa enviar um anjo que possa nos acompanhar e que nós possamos chegar na mais perfeita paz em nossos lares. E também, Santa Avó, dando a cada um resto de domingo, que eles sejam muito abençoados com suas famílias, ou às vezes vão trabalhar, que seja abençoado no seu trabalho. E que a próxima semana que se inicia seja uma semana abençoada para todos a eles. Sendo assim, Santa Avó, gratidão por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu encerro essa reunião. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade.